Olá amigos, tudo bem? Eu espero que sim. Saúdo a todos mais uma vez na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom podermos acordar todos os dias, ter a certeza de que Deus está cuidando de nós. Sabemos e temos a certeza pela sua palavra que as promessas de Deus são firmes e seguras, elas nunca falham e não falharão eternamente. E isso é muito bom. Bom saber que nesse dia acordamos e estamos passando um dia na presença de Deus e temos a certeza de que Ele continuará cuidando de nós a despeito de tudo o que está acontecendo nesse mundo tenebroso de pecado. E podemos ter a certeza de que em breve veremos o nosso Salvador vindo nas mansões celestiais para nos buscar e nos tirar desse mundo de pecado, esse mundo tenebroso, para vivermos as glórias eternas ao lado daquele que tudo deu, que se entregou a si mesmo para que nós pudéssemos ter acesso a essas bênçãos espirituais e celestiais que em breve nos aguardam. Capítulo 10 do Grande Conflito, a Europa desperta. Nós estamos então na segunda sessão do livro, como falamos no vídeo anterior, e a Europa então está despertando. E no vídeo de hoje nós vamos ver que, a despeito de a Europa estar despertando, nós temos ali algumas dificuldades. Mas antes de entrarmos no texto e na meditação, não se esqueça, por favor, se inscreva aí no canal, deixa seu like se você estiver gostando, manda seu comentário também com alguma sugestão, né, para os próximos vídeos aí do canal, tá bom? E a gente vai tentar atendê-lo na medida que for possível. Então vamos lá? Isaías capítulo 8, verso 20, do capítulo 10, a Europa desperta. Então, o texto bíblico para a nossa meditação diz assim, olha, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Nós comentamos no vídeo 8 que Lutero ele foi retirado de cena. Então, por uma situação especial criada, né, pelos seus amigos, ele foi retirado de cena, foi levado para um castelo e de lá ele continuou a influenciar as pessoas, mas agora através apenas dos seus escritos. Ele escrevia, mandava mensagem para as pessoas, mas ele estava fora de cena. Nós vimos que Deus fez isso exatamente para que Lutero não fosse tido como orgulhoso e a glória não fosse dada a ele mesmo, mas a glória da reforma fosse dada a Deus. E os seus ensinos ainda estavam, obviamente, causando muito, posso dizer assim, rebuliço em toda a Europa. Onde chegavam os seus escritos, como eu disse no vídeo anterior, as pessoas despertavam. Por isso que o texto, a seção desse livro chama Despertam as Nações, porque à medida que a reforma ia avançando, as nações iam despertando. O povo estava almejando ter Lutero de volta, porque já fazia um tempo que ele estava fora. E a agitação estava tomando conta de toda a Alemanha. Acontece que algumas pessoas ali, líderes religiosos, né, estavam muito incomodados ainda, né, com essa situação toda criada ali pela reforma por Lutero, a ponto de um escritor católico dizer o seguinte sobre Lutero. Na página 195 é citado esse texto. Diz assim, olha, infelizmente, Lutero persuadiu seus seguidores a não depositar fé em qualquer outro oráculo além das escrituras sagradas. Eu tenho que discordar fortemente e totalmente, frontalmente desse escritor católico, não é? Infelizmente, Lutero persuadiu as pessoas a confiar nas escrituras. Felizmente, Lutero fez isso. Essa foi a grande descoberta ou redescoberta da reforma protestante. A Bíblia e a Bíblia somente. Mas, e sempre tem um mas na história, Satanás não estava ocioso com tudo isso, com esse trabalho que os escritos de Lutero estavam fazendo, despertando as pessoas para a palavra de Deus. O que o inimigo fez? O que ele costuma fazer em todo movimento religioso que desperta. Satanás ele apresentou às pessoas uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Então, como eu disse, a Europa estava toda em agitação por conta dos escritos, mas homens que se diziam profundamente impressionados por tudo aquilo que estava acontecendo no mundo religioso, começaram a achar que eles próprios haviam recebido uma revelação especial do céu, diretamente do céu para eles.
E eles começaram a fazer algo que é chamado de fanatismo religioso. Na página 186 é dito um pouco sobre isso. Ellen White diz assim: substituíram aquele guia infalível, no caso a Bíblia, pela norma mutável, incerta de seus próprios sentimentos e impressões. Por este ato de pôr de lado o grande indicador do erro e falsidade, fora aberto o caminho para Satanás governar os espíritos como melhor lhe aprovesse. Eles então, ao invés de continuar confiando na Bíblia, passaram agora a confiar em seus próprios sentimentos. Eles entendiam que estavam recebendo uma inspiração diretamente do céu e começaram a agir como se eles estivessem efetivamente fazendo isso. Infelizmente, e aí sim agora infelizmente, algo que era muito bom foi agora começou a passar por desacreditado, por esses fanáticos, que eles estavam agora lançando trevas onde antes havia luz. Porque as pessoas passaram a ver que, olha, a reforma na verdade leva as pessoas a fazer isso. Olha que fanáticos religiosos que eles se tornam. Bom, o que Lutero fez, né? Na verdade, como Lutero expressou esse sentimento? Lutero diz assim, olha, na página 187. Sempre esperei que Satanás nos mandaria esta praga. Dos professos amigos da reforma haviam surgido seus piores inimigos. Portanto, Lutero não foi pego de surpresa. Ele imaginou, olha, eu sempre esperei que Satanás fosse mandar essa praga. Ou seja, que os amigos da reforma, eles mesmos se insurgissem contra essa verdade bíblica e passassem a trazer vitupério, vergonha sobre a palavra de Deus. O que eles estavam fazendo de errado? Basicamente, eles estavam se entregando à direção das suas próprias impressões. Considerando todo o pensamento, impulso e emoção como sendo a voz de Deus. Alguns, vejam a que ponto chegou o fanatismo. Alguns deles estavam queimando a Bíblia sob a seguinte justificativa: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha, irmãos, que tremendo isso. Se você estudar muito a Bíblia, estavam falando, a letra mata, mas você precisa receber as influências do céu, as impressões do Espírito de Deus. Isso é que vai vivificá-lo. Bom, podemos imaginar o que Lutero continuou fazendo? O mesmo de sempre. Confiando na palavra. Lutero confiava tanto na palavra que ele dizia assim, olha, não sou eu que estou fazendo essa obra, é a palavra de Deus que está abrindo os corações das pessoas, a palavra de Deus que está impressionando o coração das pessoas. Então, o que Lutero continuou fazendo? A mesma coisa de sempre, confiando na palavra e crendo que a palavra de Deus ela era suficiente para continuar essa obra de reforma no coração das pessoas. Ele continuou apresentando às pessoas os seus escritos. Ele diz assim, na página 193, Ellen White registra, o verdadeiro cristianismo recebe a palavra de Deus como o grande tesouro da verdade inspirada e como a prova de toda a inspiração. Olha, você está sendo inspirado por Deus? Veja se isso está de acordo com a palavra. É isso que Lutero estava dizendo. O verdadeiro cristianismo faz isso. Ele recebe a palavra de Deus como a verdade inspirada e prova toda a inspiração para ver se ela é de verdade, vinda dos céus. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Com esse fanatismo que começou lá na Reforma por conta das pessoas terem se afastado da Bíblia e terem dado agora vazão a sentimentos. Sabe o que eu aprendo de tudo isso? Eu aprendo algo que a Bíblia já me ensinou. Nunca podemos confiar nos nossos sentimentos. Especialmente se esses sentimentos estiverem em contradição com a palavra de Deus. Jeremias diz o que para você e para mim? Enganoso é o coração. Enganoso é o seu coração. E quando Jeremias está falando ali do coração, ele está dizendo assim, ó, os seus sentimentos podem te confundir. Os seus sentimentos, os seus impulsos podem te levar para a tragédia religiosa. Portanto, Jeremias, Lutero, a palavra de Deus diz assim, olha, não confie nos seus sentimentos. Confie nos seus sentimentos apenas se eles estiverem de acordo com a palavra de Deus. Irmãos queridos, nossas emoções não são fonte segura
quando o assunto é religião, quando o assunto é Deus. O nosso coração é enganoso, porque nós somos pecadores. Não adianta. Ai, irmão, mas eu estou sentindo no meu coração. Irmãos, eu falo isso por diversas vezes nas pregações, para os meus alunos de escola sabatina, para os meus estudantes da palavra de Deus, para todos aqueles que querem e desejam ouvir. Não confie nos seus sentimentos. Quando uma pessoa fala que está sentindo no coração, eu sempre falo, mas o que você está sentindo está de acordo com a palavra de Deus? A palavra de Deus é a norma infalível. A palavra de Deus que deve ser colocada para ver se o seu sentimento está de acordo com a palavra de Deus. Porque se ele não tiver, esquece, teu sentimento não é fonte segura. O teu sentimento, a minha emoção, nunca vai querer nos levar para o céu. As nossas emoções sempre querem ficar aqui na terra, olhando para o que é terreno, olhando para aquilo que é material e nunca para aquilo que é espiritual. Por um motivo muito simples. Temos sim, após o batismo, uma natureza espiritual, mas a nossa natureza carnal continua ainda ali, dando seus pitacos na nossa vida. E se nós não abrirmos os olhos, infelizmente, irmãos, os nossos sentimentos não são fonte segura. Infelizmente, os nossos sentimentos podem até nos levar, como aconteceu no caso da reforma, para fanatismo religioso. Pessoas podem dizer que estão recebendo uma inspiração do Espírito Santo, podem achar que estão recebendo luz especial do céu, quando na verdade estão dando vazão aos seus próprios sentimentos e o subconsciente está fazendo isso no coração dessa pessoa e ela acaba se afastando até muitas vezes da palavra de Deus. Portanto, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações têm que sempre ser provados por aquela que não erra, por aquela que é o balizador de tudo, por aquela que é o escrutinador do seu coração. Sabe quem é? É, exatamente, a palavra de Deus. Você percebe que ao longo desses vídeos e ao longo de todo o livro O Grande Conflito será assim. Ellen White sempre vai exaltar a palavra de Deus como guia infalível, que os cristãos devem se voltar sempre para a palavra de Deus em busca da verdade. E hoje o apelo que eu faço para você nesse momento não é diferente. Não dê vazão aos seus sentimentos se eles não estiverem subordinados à palavra de Deus. Não estamos falando aqui que você tem que ser frio e racional. Não é nada disso. Deus nos fez com emoções. E se Ele nos fez com emoções é porque Ele quer que nós tenhamos emoções. Mas essas emoções nunca podem ser o que vai na frente da vida do cristão. As nossas emoções têm que estar sempre subordinadas à palavra de Deus. Se elas estiverem subordinadas à palavra de Deus, pode ter certeza que as nossas emoções serão também boas, agradáveis, conforme aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Portanto, o apelo que eu faço para você nesse momento é: não deixe as suas emoções tomarem corpo na sua vida se elas não estiverem submetidas à palavra de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço. Lembre-se aí de ler a palavra de Deus no dia de hoje, lembre-se aí de estudar um pouquinho do livro Grande Conflito para aprender um pouquinho mais. Eu estou apenas trazendo aqui um breve resumo para aguçar o seu desejo, a sua vontade de ler esse livro e estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, mais uma vez um forte abraço e até o próximo vídeo. Nos vemos em breve, se Deus assim permitir.